Olá, eu sou o professor Antônio Marcos. O objetivo desse vídeo é que, ao seu final, você tenha a adequada compreensão do significado de administração. Esse é o conceito que iremos explicar. Me acompanhe. O que é a administração? Então, esse é o nosso assunto, né? Inicialmente, nós devemos voltar um pouco no tempo, lá para a época de Fayol, né? Que foi o primeiro, né? Um dos primeiros, a formular um conceito para administração. Isso lá no final do século XIX, início do século XX. E Fayol, para definir a administração, primeiramente, ele procurou identificar as atividades que eram realizadas dentro de uma organização. E ele conseguiu identificar 6 grupos de atividades ou 6 funções que eram executadas pelas organizações. Então, para uma organização realizar os objetivos, né, ela deveria executar algumas funções. A primeira, a função técnica. A função técnica é a função de produção, fabricação, transformação. É a função que vai cumprir a finalidade da empresa, produzir um produto ou um serviço para poder entregar à sociedade. Então, a função técnica, a primeira função executada nas organizações. A segunda função, a função comercial. A função comercial envolve compra, venda e demais relações com o mercado. Observem que, para Fayol, a função comercial tem uma amplitude muito maior do que para nós hoje em dia, né? Hoje em dia, a função comercial ela é relativa à colocação dos nossos produtos ou serviços no mercado, os relacionamentos com os clientes. Para Fayol, a função comercial envolve todas as relações externas da organização, compra, venda e as demais relações com o mercado. A terceira função, a função financeira, que procura e gerencia o capital. Procura, né? Garante, faz com que a empresa, a organização, em todos os seus momentos, não tenha necessidade de capital, tenha as suas necessidades de capital atendidas. A quarta função, a função de segurança, proteção dos bens e das pessoas, do patrimônio da organização e das pessoas que atuam na organização. A quinta função, a função de contabilidade, né? Os registros dos fatos ocorridos na organização, né? Cuidando então dos inventários, balanço, definição de preços, identificação de custos, acompanhamento de custos, estatísticas e todas as demais funções relativas à contabilidade. E, finalmente, a sexta função, ele identifica a função administrativa, com uma particularidade importante. A função administrativa não é uma função independente como cada uma das 5 funções anteriores. A função administrativa, ela participa de cada uma das funções anteriores, ela permeia a execução das funções técnica, da função comercial. Então, o gestor, o responsável pela função técnica, em qualquer nível, do diretor técnico até o supervisor de primeira linha, ele também tem que administrar. Além de ele cuidar da parte técnica, ele tem de administrar. A mesma coisa a função comercial. Tem um diretor comercial, gerente, um superintendente, coordenador, um supervisor, um chefe de seção. Todos eles, além da função comercial, eles também executam a função administrativa e assim por diante. Então vejo que a função administrativa, a sexta função, ela permeia, ela participa de todas as demais funções. E como é que
Fayol define a administração? Ele vai definir a administração através das ações, das atividades que o administrador deve executar. E aí ele diz que administrar é prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Então, para Fayol, a definição de administração engloba as atividades ou as funções realizadas pelo administrador. Tá? E aí, o que é cada uma dessas funções, né, lá para Fayol? Prever seria para nós o que nós falamos hoje de planejamento, né? Perscrutar o futuro e traçar um programa de ação. Olhar para o futuro, definir o que nós devemos ser no futuro e traçar um programa de como chegar a esse futuro desejado. Planejamento ou a previsão. A segunda é a organização, organizar, constituir o duplo organismo, ou seja, estruturar de uma maneira adequada todos os recursos materiais e todas as pessoas que estão na organização, de modo a que todo esse material e todas essas pessoas estejam adequadamente arranjadas, organizadas para executar o que está previsto lá no planejamento ou na previsão. Depois nós temos comandar, dirigir o pessoal. Vejam que é um conceito, né? Comandar é um conceito que muda depois, né? Aqui é um conceito muito de chefia, né? Vai mudando depois. Nós temos atualmente o conceito mais atualizado, é um conceito de liderança. Depois nós temos coordenação, coordenar, ligar, unir, harmonizar todos os atos e todos os esforços. O que isso quer dizer? Quer dizer que todas as coisas têm que acontecer nos momentos corretos e os recursos e as pessoas necessárias para aquelas atividades têm que estar disponíveis naqueles momentos para poder as atividades serem realizadas. E, finalmente, controlar, cuidar, velar para que tudo ocorra de acordo com o que foi planejado, com as regras estabelecidas e as ordens dadas. Então, essas são as 5 funções estabelecidas por Fayol e que definem o que é a administração para Fayol. Atualmente, nós temos várias definições, né? Cada autor, o grupo de autores, adota uma definição para a administração, mas todas elas giram em torno dessa definição original, que é a definição de Fayol. Nós vamos trabalhar com 2 definições, que são definições dadas por Maximiano, né? Professor Antônio César Amarum Maximiano, mais conhecido como Maximiano, e ele apresenta 2 definições de administração. A primeira é: a administração é um processo dinâmico de tomar decisões sobre a utilização de recursos para possibilitar a realização de objetivos. Então, essa é a primeira definição. Então, começa aqui já um processo, né? Um conjunto de atividades numa determinada ordem, realizadas numa determinada ordem e que vão se repetindo indefinidamente. O processo ele se repete indefinidamente. Dinâmico, ele se transforma, ele não é sempre igual, sempre a mesma coisa. Para quê? Para tomar decisões. Então, o administrador é um tomador de decisões sobre os recursos que serão necessários para realizar os objetivos da organização. A outra definição, dada por Maximiano, ela contém parte dessa definição e engloba outras coisas, né? Então, a administração é um processo dinâmico de tomar decisões, igualzinho à anterior, e realizar ações que compreendem 5 processos principais interligados. Então, até aqui igual, e aí também engloba a realização da ação, o trabalho, as ações do administrador que estão
resumidos em 5 grupos de processos, né? Ou as funções administrativas, que são planejamento, organização, liderança, execução e controle. Nós vamos olhar cada uma dessas funções, cada um desses processos, e vamos ver que existem algumas diferenças em relação ao conceito lá inicial de Fayol, né? Embora também sejam 5 aqui as funções ou 5 os processos. Vamos então ver cada uma dessas funções ou desses processos que constituem o processo administrativo. Primeiro, o processo de planejamento. O processo de planejamento, ele corresponde ao processo de prever, lá de Fayol, né? Eu vou olhar para o futuro, vou definir uma forma, uma maneira que eu desejo que a organização esteja nesse futuro, vou estabelecer os meus objetivos, vou definir os recursos necessários para realizar esses objetivos, os processos que deverão ser realizados e os controles que vão me garantir que tudo realmente chegue ao resultado estabelecido. Então, o processo de planejamento, ou como se fala em Portugal, né, o planeamento, né, estabelecer os planos. O segundo processo administrativo é o processo de organização, estruturar todos os recursos, organizar todos os recursos, estruturar os recursos, estruturar as pessoas de forma a tornar viável a realização dos objetivos estabelecidos lá no planejamento. Então, processo de organização. E veja que aqui, além de conter o organizar de Fayol, engloba também aqui uma parte enorme de coordenação lá de Fayol. Uma parte vai para a liderança e uma parte vai estar aqui no processo de organização, que toda essa organização, toda essa estrutura tem que funcionar de uma maneira tal que nos momentos adequados tudo esteja ali disponível para poder acontecer o que tem que ser feito, né? O terceiro processo, o processo de execução, né? Feito o planejamento, organizados os recursos, organizadas as pessoas, vamos partir para a execução de todas as ações necessárias para chegar aos objetivos. Além disso, ao iniciarmos o processo de execução, nós também iniciamos o processo seguinte, que é o processo de controle. O controle, ele começa a se realizar a partir da execução, para garantir que realmente se chegue ao resultado pretendido, né? E quais os controles? Os controles que foram planejados lá no processo inicial. Então vejam que aqui nós temos 4 das 5 funções previstas por Maximiano. E essas 4 funções são as funções que são comuns a todos nós, a todas as pessoas, independentemente do que nós fazemos. Seja uma atividade produtiva, seja uma atividade de trabalho, seja uma atividade de lazer. Lembra lá no primeiro vídeo que nós comentamos? Então, estas 4 funções, esses 4 processos, são aplicados a todos nós. Quando eu quero, por exemplo, realizar uma festa ou um jantar no final de semana com conhecidos, né? Chamar os conhecidos para jantar, para conversar, para confraternizar, eu vou planejar esse jantar, vou estabelecer a data, o horário, o que vai ser necessário, quais os recursos, quais são os pratos, quais são as bebidas, quantas pessoas, quais as pessoas, qual o local. Então eu vou organizar, fazer o planejamento. Depois eu vou organizar tudo que será necessário, fazer toda a estruturação necessária dos recursos e pessoas que estarão envolvidos na preparação e na realização desse jantar. Depois eu vou passar para a execução, realizando os meus controles para garantir que realmente tudo esteja pronto, aconteça conforme planejado. A mesma coisa em uma pessoa, numa atividade profissional ou qualquer outro tipo de atividade. Mas quando eu estou falando de gestão,
quando eu estou falando de administrador, de gestor, eu tenho que incluir obrigatoriamente o quinto processo ou a quinta função, que é o processo de liderança, que é a evolução daquele processo, daquela função estabelecida por Fayol, lá, que é comandar, só que aqui numa visão mais atualizada. Hoje em dia nós trabalhamos com a ideia de liderança e não de comando, de chefia, né? E também aspectos do coordenar lá do Fayol, né? E esse processo de liderança, que é indispensável quando eu estou falando de gestor, quando eu estou falando de administrador, ele permeia, né? Ele participa dos outros 4 processos. Eu estou liderando quando eu tenho que desenvolver processo de liderança, quando eu estou desenvolvendo planejamento. Planejamento não é solitário, planejamento ele é realizado com um conjunto de pessoas, e aí eu tenho que desenvolver processo de liderança para que o planejamento aconteça adequadamente. A mesma coisa no processo de organização, de execução e nos controles. Então, esses são os 5 processos administrativos, as 5 funções do administrador e do gestor. Tá? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar seu feedback, né, dando um joinha ou positivo. Se você não gostou, né, negativo, faça os seus comentários. Pode mandar também sugestões, comentários pelo nosso e-mail, amongestal@gmail.com. Tá? Se você está gostando da nossa proposta, está gostando dos nossos vídeos, e se ainda não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber o aviso assim que cada vídeo estiver disponível. Semanalmente nós teremos vídeo, e não se esqueçam, né? Avise os seus amigos, avise os seus contatos, passe o link para seus amigos, seus contatos, porque esses assuntos, como eu falei lá desde o primeiro vídeo, são assuntos que interessam a todos. Tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo.